Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós vamos voltar de novo lá na filosofia medieval e falar de outro grande expoente da filosofia medieval, São Tomás de Aquino. Nós falávamos de Santo Agostinho, expoente da patrística, e agora um expoente da escolástica, que é São Tomás. São Tomás, ele nasceu em 1225 e morreu em 1274. Ele nasceu em Nápoles, na Itália, e se tornou um monge dominicano e mais tarde tornou-se professor da maior universidade de Paris. E nós vimos que Santo Agostinho, ele vai cristianizar Platão, né? Santo Tomás vai fazer a mesma coisa com Aristóteles, com a teoria filosófica de Aristóteles. Ele vai aplicá-la também à fé cristã, né? Da mesma forma, né? E através da sua filosofia ele vai tentar também explicar a existência de Deus, nós vamos ver, né? A influência do pensamento de Santo Tomás de Aquino vai penetrar toda a Europa, a ponto dele ser considerado o conselheiro de reis. Sua obra principal foi a Suma Teológica, que na verdade é um grande compêndio, né, de várias obras, né? Ele vai inverter o lema de Santo Agostinho, que era crer para entender, pois para ele é preciso a gente primeiro entender para depois crer. Apesar de valorizar a razão, ele também vai entender que a razão estaria a serviço da fé. Inclusive, a sua obra se tornou uma grande possibilidade de diálogo com os pagãos que não compartilhavam da fé cristã, para dessa maneira ele tentar convertê-los ao cristianismo. Então, discutindo com judeus, por exemplo, a gente pode assumir como pressuposto o Antigo Testamento. Fica fácil, né? Você pega a Bíblia, eles acreditam, você tenta discutir. Discutir com heréticos, nós podemos assumir toda a Bíblia. Mas que pressuposto que a gente pode ter para discutir com pagãos ou gentios aquilo que eles não acreditam, né? Eles não acreditam na Bíblia, né? Então, como é que você vai conseguir discutir com eles, né? Então, só através da razão. Então, para Santo Tomás de Aquino, a teologia ela não vai substituir a filosofia, ela vai estar ali para auxiliar, né, melhor dizendo, dar perfeição à filosofia, né, nesse sentido. Em Tomás de Aquino há uma razão e uma filosofia como uma preparação para a fé. Então a filosofia ela vai ter sim sua autonomia, né, mas ela não vai dar conta de tudo o que se pode dizer, que se pode conhecer. Por isso a gente precisa integrá-la ao que está contido na Bíblia, né, em relação a Deus, ao homem, ao mundo. Então, num certo sentido, inicialmente você vai utilizar a razão e depois você vai incorporar a Bíblia. Nesse sentido, a diferença entre filosofia e teologia ela não está no fato de que uma trata de certas coisas e a outra de outras coisas, mas no fato de que a filosofia ela oferece um conhecimento imperfeito daquelas mesmas coisas que a teologia está em condições de esclarecer através dos aspectos específicos, né, relativos à salvação eterna, etc. Então, ou seja, ele vai buscar primeiramente uma análise racional, né, e depois ele vai fundamentar através da fé. Ou seja, a fé ela vai melhorar a razão, assim como a teologia vai melhorar a filosofia. A graça, então, ela não suplanta, né, ela vai aperfeiçoar a natureza, e isso vai significar duas coisas. Em primeiro lugar, é que a teologia ela vai, vamos dizer assim, retificar a filosofia, né? Então ela não vai substituir, vai retificá-la. Assim como a fé vai orientar a razão e não vai eliminar a razão, né? Então não é uma fé cega, né? E a filosofia, como preparação para a fé, ela vai ter sua autonomia, porque ela é formulada com instrumentos e métodos que não são assimiláveis pela teologia. É preciso partir das verdades racionais, segundo ele, né? Porque é a razão que vai unir todo mundo, né? É a razão que nos une como seres humanos. E é sobre essa base que se podem obter os primeiros resultados universais. Por fim, Tomás de Aquino, ele tinha a convicção de que, apesar da sua radical dependência de Deus, no ser e no agir, o homem e o mundo, eles têm uma certa autonomia, né? E isso leva a uma reflexão com os instrumentos da razão pura. Então, ou seja, a gente vai ali, a partir da razão pura, frutificar todo o potencial cognoscitivo, ou seja, do conhecimento, para responder à vocação original que o ser humano tem. Qual que é a vocação que nós temos? Conhecer e dominar o mundo. Então, nós estamos aqui, Deus deu a gente a razão, então nós vamos utilizá-la a serviço da fé. Então, de acordo com a sua teoria do conhecimento, o homem ele seria um ser duplo. O que seria um ser duplo? Um ser que é composto por um corpo material e por uma alma inteligível. O homem conhece porque é alma, mas não tem acesso direto a Deus porque também é corpo. Essa divisão está no próprio homem, né? Nosso conhecimento sempre parte dos sentidos, mas atinge o inteligível por meio da abstração. Desse modo, a teoria tomista do conhecimento é a do realismo. O que seria realismo, né? É exatamente que você tem uma realidade fora do próprio ser humano, não é isso? Ou seja, considere que os conceitos que nós aprendemos pelo conhecimento, eles possuem uma realidade autônoma, objetiva, o que
a faculdade do conhecimento recebe do objeto é uma impressão, né? Ou seja, uma sensação ou os sentidos nos dão conhecimento dos objetos. O que primeiro conhecemos são essas impressões, porque elas remetem de uma forma intencional ao objeto observado. Muito simples, né? Tomás ele vai se fixar num realismo moderado, né? Tomando como ponto de partida o ser captado pela inteligência no âmbito do conhecimento sensível, de onde ele abstrai, para em seguida ele buscar novos resultados de especulação, sem nunca ultrapassar o âmbito limitado do sensível, né? Ou seja, o ser humano ele tem um conhecimento limitado do mundo a partir da sua sensibilidade, da sua sensação, dos seus sentidos, né? Então aí nós temos uma teoria de um conhecimento que é um realismo moderado. A metafísica de Tomás, ela vai distinguir o ente, que seria o existente, da essência, e vai privilegiar o ente em relação à essência. Então, o ente ele pode ser lógico, ou seja, conceitual, e pode ser um ente real. O que seria um ente lógico? Um ente lógico é um que tem uma função de unir mais conceitos, mas isso não significa que cada ente lógico corresponde a um ente real. Por exemplo, se a gente falasse assim, cegueira, você não precisa necessariamente pensar nos cegos, né? Nos cegos que possuem a cegueira. Não, você pensa na cegueira, né? Ela não corresponde a um ente real, né? Mas é um ente lógico. E essa posição do realismo moderado que vai fazer com que ele recorra a um poder de abstração do intelecto para explicar os universais, sobre os quais eu já falei em outra aula, né? Eu não vou voltar aqui agora, mas eu posso voltar um pouquinho mais sobre essa ontologia de Santo Tomás em outras aulas, no esquema que o Giovanni Reale faz. A essência, ela é o que é de uma coisa, mas é apenas potência de ser, pois apenas Deus é potência e existência ao mesmo tempo, elas coincidem. O mundo e o homem não tem correspondência entre potência e existência, né? Existência real. Por esse motivo, apenas Deus é necessário, porque ele possui no próprio ato de ser, né, a existência, né? O mundo, ao contrário, é contingente, porque participa do ser de Deus. Então, Deus é existente e essência ao mesmo tempo, né? O problema dominante, então, é a gente estabelecer o que é o ser, né? Por que existe o ser e não ser, ou nada, né? Mas a solução pertence ao âmbito do mistério, né? Então, mistério, de novo, nós vamos voltar à ideia de mistério. O homem ele vai se maravilhar com esse mistério a cada momento, pelo fato de que tudo existe, enquanto seria mais lógico que nada existisse, né? Então, isso faz parte do mistério divino. Por que ele criou o mundo, afinal de contas? Tudo o que é também é bom porque é fruto da bondade de Deus. Nessa concepção, Deus vai se apresentar como o sumo bem, né? Dado que Deus é a causa da criatura, a própria criatura se apresenta algumas semelhanças com Deus, né? Então a gente vai ver lá no Gênesis, Deus o ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus, né? Por outro lado, a transcendência de Deus, ela implica também uma insuperável diferença entre criador e criatura, a ponto do nosso conhecimento de Deus se tornar impossível, né? E a gente consegue exprimir a existência de Deus apenas por uma via negativa. E por falar de conhecimento de Deus, Santo Tomás de Aquino ele faz na Suma Teológica uma análise interessante para se debruçar sobre a ideia da existência de Deus, né? É uma discussão vigente na Idade Média, né, de provar a existência de Deus, né? Ele vai apresentar para isso 5 vias. A primeira via apresentada fundamenta-se na constatação do movimento, né? Baseado em Aristóteles, Santo Tomás ele vai considerar que todo movimento tem uma causa, né, que deve ser exterior ao próprio ser que está em movimento, pois aqui a gente não pode admitir que uma mesma coisa possa ser ela mesma a coisa movida e o princípio motor que faz ela movimentar-se. Só para a gente entender um pouquinho, né, vou tentar vulgarizar aqui, olha, uma bola de sinuca. Pense na ideia de uma bola de sinuca. Ela é movida por uma outra bola de sinuca, né, que por sua vez pode ter sido movida por uma outra bola de sinuca. Pensamos aí em 3 bolas no máximo agora, né? Só para a gente terminar o exemplo. E aí, essa bola é movida por um taco. Esse taco é movido pelo braço do jogador. Esse braço ele foi movido pelo jogador, pelo próprio jogador. E seu movimento foi causado pela vontade dele de ganhar o jogo e assim por diante. Então, viram que o movido também pode ser o motor de um outro movimento? Ou seja, uma bola pode ser movida e ser movente nesse sentido, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar em motores móveis, né? Mas nessas condições é necessário admitir uma série de motores até chegar a um primeiro motor imóvel, como pensava Aristóteles, né? Que você teria um primeiro motor imóvel. Mas Santo Tomás ele vai dizer que esse primeiro motor imóvel só pode ser quem? Deus, a causa de todos os movimentos. Então, essa seria a primeira via. A segunda via, ela vai dizer respeito à ideia de causa, ou seja, uma ideia de uma causa geral, né? Todas as coisas ou são causas ou são efeitos. Não existe coisa alguma que seja causa de si mesma.
né? Nesse caso, ela seria a causa e efeito ao mesmo tempo. E isso, lógico, é um absurdo, né? Por outro lado, toda causa, por sua vez, deve ter sido causada por outra e esta por uma terceira e assim sucessivamente. Mesma ideia do movimento, né? Então, impõe-se, portanto, admitir primeiro uma causa não causada. Qual que seria essa causa não causada? Adivinhe, Deus, né? A terceira via vai se referir à ideia dos conceitos de necessidade e contingência. O que é uma coisa necessária? É uma coisa que tem que acontecer. Contingência é uma coisa que pode ou não pode acontecer, né? Pode ou não pode existir, assim por diante. Todos os seres eles estão em permanente transformação. Alguns sendo gerados, outros se corrompendo, deixando de existir, né? Tudo nasce, cresce, morre, assim por diante. Mas isso é contingente, pois poder ou não existir não é possuir uma existência necessária, já que aquilo que é necessário não precisa de causa para existir, né? Ou seja, se uma coisa existe, é porque participa da necessidade ou do necessário. Se algo começa a existir, é por causa de algo que já existia antes. De novo, vou tentar vulgarizar aqui só para a gente entender um pouco. Olha, para que uma mesa exista, não é necessário ter o material de que ela é feita? Não só o material de que ele é feito, é necessário também ter a pessoa que fez a mesa, né? Que a pessoa é uma pessoa que faça a mesa, exista primeiro. Então, cada coisa que existe, então exige uma cadeia de causas, né? Que culmina no necessário absoluto. Ou seja, de novo, Deus, nesse sentido. Ou seja, é uma causa não causada, né? A quarta via tomista, para provar a existência de Deus, baseia-se nos graus hierárquicos de perfeição observados nas coisas. Caminhando por esses graus, né, então a gente pensa lá no mito da caverna, quando o ser humano vai sair da caverna e vai se deparando cada vez maior, com um conhecimento maior sobre a realidade. Então, é a ideia de perfeição, né? Graduações da perfeição. Algo que existe com referência a algo mais perfeito. E você vai chegar num momento que tenha o sumo perfeito, que seria Deus. Né? A quinta via fundamenta-se na ordem das coisas, de acordo com o finalismo aristotélico adotado por Tomás de Aquino. Né? Todas as coisas, todos os corpos materiais, eles tenderiam a um fim. Fim aqui no sentido de finalidade, não no sentido de término, né? De uma coisa que acaba, não, no sentido de que tem uma finalidade. A regularidade com que alcança o seu fim mostraria que eles não estão movidos pelo acaso. Né? A regularidade seria intencional e desejada. Quantas vezes a gente não olha para a natureza e se admira com a regularidade, né? Com a regularidade da natureza? Hoje, principalmente no mundo que é praticamente totalmente matematizado, né? Nós matematizamos vários fenômenos pelas leis da física, né? Então, se a natureza, que está privada de conhecimento, possui essa regularidade, nós poderíamos concluir, né, segundo essa visão tomista, de que há uma inteligência primeira, ou seja, uma inteligência ordenadora da finalidade das coisas. Essa inteligência soberana seria quem? Deus. Então você vê aí 5 vias para a compreensão da ideia da existência de Deus. Enfim, depois dessa exposição, fica difícil a gente não concordar, pelo menos, com o argumento de que ele consegue, pelo menos, buscar na filosofia pagã um diálogo com aqueles que não acreditam nos escritos bíblicos. Né? Então, porque você fica uma pessoa que não acredita na Bíblia, fala, mas está na Bíblia, fala, eu não acredito na Bíblia, aí quer dizer, ele tentou um diálogo com os pagãos. Evidentemente, esse tipo de abordagem ela é tão ampla que acaba deixando de lado algumas especificidades da teologia cristã, né? Quando você não incorpora na Bíblia, né? Porque Deus visto nessa concepção seria uma conclusão racional a partir de uma observação do mundo, e não um estudo da verdade revelada, assim por diante. Por isso, esse tipo de análise da existência de Deus é uma análise apologética, porque permite discutir com quem não aceita nenhum tipo de fé. Né? Então a pessoa ela consegue, talvez, a partir de princípios racionais, chegar, ou pelo menos, dialogar sobre essa ideia da existência ou não de Deus. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.